Olá, muito boa tarde. Descobrir e seguir uma vocação, um desafio de adolescentes e jovens, lembrado de forma especial neste domingo pela Igreja Católica e que não ficará à margem do comentário à liturgia de domingo que propomos neste programa em cada sexta-feira. Hoje, contando com a presença de Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e do Padre Nélio Pita, vicentino e pároco em Santo Tomás de Aquino, em Lisboa. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Começamos por este tema do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Que proposta é esta, Padre Nélio, que é feita pela liturgia? É uma proposta muito importante e que a comunidade cristã deve levar muito a sério. Nós, de facto, devemos rezar pelas vocações na Igreja e é por isso que o Papa escreve uma mensagem para este dia. Esta mensagem, o Papa, de uma forma muito sucinta, começa por dizer que a nossa presença neste mundo, a nossa vida, não surge do acaso, do acidente, mas faz parte do projeto divino de Deus. E depois desenvolve a sua mensagem em torno de 3 palavras que são muito importantes. A primeira palavra é escuta, põe sempre Jesus como exemplo, modelo de escuta. Jesus também recolhe-se no deserto para escutar a vontade do Pai. E nós, no mundo em que vivemos, cheios de barulho, de estímulos, de confusões, temos dificuldade em fazer silêncio para escutar a voz de Deus, mas é, digamos assim, um passo fundamental. Deste passo, que é o primeiro, surge o segundo, que é o discernimento. Assim como Jesus escutou a vontade do Pai e assumiu para si a missão de realizar, de concretizar aquela que era a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar. Nós conhecemos a passagem, também nós devemos discernir qual é o nosso papel, a nossa missão neste mundo. E uma terceira palavra, que é a vida, viver, é, digamos assim, remete para a importância do agir. Isto é, não pode ser uma vocação que fique, digamos assim, amputada, encolhida, recalcada, porque há muita gente, há muitos irmãos e nós também, podemos ter medo muitas vezes de viver a nossa vocação. Nós não podemos adiar o projeto de Deus a nosso respeito. Isto é um aspecto muito importante. Se nós tivermos consciência que o projeto de Deus a nosso respeito é este, de uma forma concreta, nós devemos pôr em prática. O problema é que, também na sociedade em que vivemos, há, digamos assim, uma dificuldade em assumir compromissos definitivos, sejam no matrimónio, seja na vida religiosa, seja... Porque é tudo muito transitório, muito passageiro. Seja na política, nos contratos de futebol, nos contratos de futebol. Compromisso. Sim. E então, esta necessidade de tomarmos consciência que é preciso viver e correr o risco que esta missão, que esta vocação acarreta. Descobrir a vocação é descobrir um projeto de Deus ou algo que acontece através, por exemplo, de análises psicológicas, de testes psicotécnicos? Porque, enfim, é também agora, se calhar, a altura, estamos a falar com um padre psicólogo, não é? Sim, pode ajudar. Pode ajudar, evidentemente, com um teste psicológico, uma ajuda, uma análise, pode ajudar. Porque, em bom rigor, tudo isso pode, digamos assim, ajudar-nos a descobrir a verdade sobre nós mesmos. E aquela frase espantosa e incrível de Jesus, só a verdade nos liberta, também é, digamos assim, uma máxima válida para a psicologia. Isto é, a psicologia ajuda-nos a viver, a boa psicologia ajuda-nos a viver na nossa verdade. E neste sentido, a vocação é uma espécie de concretizar aquilo que há de mais íntimo, de mais profundo dentro de nós. É sintonizar com a vontade de Deus. Sintonizar a minha vontade com a vontade de Deus. Quando não há sintonia, há, digamos assim, uma desarmonia. Às vezes a desarmonia na música é importante, mas não é este caso. A música contemporânea é importante, mas não é este caso. Aqui a desarmonia ou a desafinação será um mal-estar que vai fazer com que a pessoa, e existem pessoas assim, vivam sempre insatisfeitas, zangadas, queixosas. Podem ter muitos carros, muitas casas, muitas férias, mas há uma insatisfação interior. Porquê? Porque nunca escutaram, nunca fizeram discernimento e se fizeram tudo isso, depois não puseram em prática.
porque a mãe, porque o pai, porque a tia, por várias razões. E isso é uma vida infeliz. E Aliás, ia perguntar ao Frei... já vais perguntar, mas a propósito disso estavas a dizer... eu não sei se as pessoas sabem, em geral, mas desde há muito tempo que qualquer vocação, seja para a vida religiosa, seja para ministério ordenado em seminários, dioceses, há sempre uma entrevista e um exame psicológico. Não é como quem diz, bom, se passares nesse exame podes entrar, senão não... Não é aptidão. Não é aptidão. Tem algo disso, às vezes podem-se manifestar características dificilmente superáveis, não é? E, portanto, pode haver um desaconselhamento. Mas é sobretudo no sentido que dizia também o Padre Nélio, de ajudar a pessoa também e os seus formadores a conhecer-se melhor a si mesmo e a ir respondendo melhor e fazendo um caminho, não é, de coerência consigo mesmo, quer dizer, de coerência entre a sua vontade e aquilo que é a vontade de Deus a seu respeito, quer dizer, de verdade interior. Não é? Ia perguntar ao Frei Nunes também sobre este tema da vocação, a partir do que disse há pouco, do assumir um compromisso para a vida toda, não é? É isso que está na origem da crise das vocações? Não sei. E não estou a falar especificamente de religiosos ou de consagração. Eu vou partilhar convosco uma coisa. Eu, a semana passada, estive num encontro de superiores dominicanos da Europa, que há sempre na semana a seguir à Páscoa. E este ano havia uma temática de base que era vocações e formação. E então partilhámos muito. Eram cerca de 30 superiores europeus. E é extraordinário, quer dizer, porque há lugares onde há uma pastoral vocacional absolutamente extraordinária. Vídeos maravilhosos, cartazes, orações, e não há vocação nenhuma. E há outros sítios onde não se faz pastoral praticamente nenhuma e estão cheios de vocações. Quer dizer... A conclusão é que chegaram. A conclusão, em primeiro lugar, é muito simples. É que isto não basta estratégia, é um dom de Deus. Isto é um dom de Deus. Segundo, é um mistério. Isto é um mistério. É um mistério, não há... Portanto, por isso, é claro, nós podemos tentar encontrar algumas justificações. Vivemos numa sociedade, numa cultura em que falta o sentido de compromisso. É uma parte da verdade. Vivemos em culturas muito secularizadas. É uma parte da verdade. Vivemos em culturas onde a demografia, a natalidade não é grande. É uma parte da verdade. Mas, em última análise, nada disso explica. Porque é que nos lugares há muitas vocações e noutros não há. É um dom de Deus. E então, tu perguntavas, que conclusão? Sim. Para além de dizermos que isto é dom de Deus, que é mistério, eu acho que uma conclusão muito importante é nós interrogarmos-nos, perguntarmos o que é que Deus nos está a querer dizer quando nos dá muitas vocações. O que é que Ele está a pedir de nós? O que é que Ele está a pedir que nós façamos com estes jovens também? Que caminho? E também, quando não há vocações, eu acho que temos que nos perguntar o que é que Deus nos está a querer dizer com esta sequia, esta seca de vocações. Isso acho que é muito importante. Agora, nada disso tira que a gente reze por vocações, porque precisamos, e isso também nos ajuda a sintonizar nesta questão. Quer dizer, a oração não é para convencer a Deus, é mais para nos convencer a nós. E interessa colocar também este tema da vocação, não exclusivamente em torno da vocação à vida religiosa sacerdotal, não é? Claro. Pois isso é evidente. Mas, com certeza, nós temos, e mesmo na pastoral juvenil em geral, fala-se muito na questão da vocação, para cada um saber se realmente quer ir mais para humanidades, se quer ir mais para ciências, se quer ir desenvolver voluntariados missionários. Mas curiosamente, raramente se coloca a questão frontalmente sobre a vocação de cada um. Pois, mas eu estava a falar mais das vocações consagradas por causa deste domingo do Bom Pastor. Do Bom Pastor ser o domingo especificamente para Vamos isso. para elas então, vamos ouvir o texto do Evangelho, senão também o tempo nos escapa. O texto que é escutado nas Eucaristias deste domingo coloca diretamente essa questão, por isso vamos ouvi-lo para depois o analisar. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é um pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Padre Nélio, até que ponto esta figura do bom pastor inspira o debate e a análise sobre o tema da vocação? É um modelo. É um modelo perfeito. E Jesus apresenta-se como o bom pastor. Outra tradução seria também o pastor belo, atrativo. E a diferença fundamental entre o pastor bom e o mercenário é, de facto, este aspecto de dar ou não dar a vida. O bom pastor está disposto a fazer tudo, entrega-se totalmente. A relação que tem com as ovelhas é de proximidade, de cuidado, de amor, de ternura, de carinho. Em contrapartida, o mercenário, por sua vez, a relação é de desconhecimento, de alheamento, de distância, de exploração. O bem maior do bom pastor é o bem das ovelhas. O bem maior para o mercenário é ele mesmo. E há, digamos assim, uma diferença abismal. Um que serve incondicionalmente, outro que procura, podemos dizer assim, o leite, a lã, a carne para se alimentar. Uma diferença muito grande. É muito interessante que a comunidade cristã, desde os primórdios, tenha assumido esta imagem do pastor para falar da relação entre Cristo e a comunidade. Isso está representado até nas gravuras antigas e é muito bonito ver que o Papa Francisco assume esta imagem como marca do seu pontificado. Trouxe para partilhar com os nossos irmãos que nos veem precisamente a cruz do Papa Francisco, que é uma cruz com o bom pastor, rodeado das ovelhas, e o Espírito Santo que inspira precisamente a ação do bom pastor. Eu o que é que diria mais sobre isto? Claro que isto é um desafio para todos nós, em especial nós sacerdotes, que somos chamados a viver de acordo com este modelo. E nós sabemos que não somos perfeitos, às vezes somos um pouco, digamos assim, também mercenários. Não, é verdade. Temos que... Um pouco é a favor. Uns mais do que outros. Agora, digamos, aqueles que tiverem pretensões... Estão a falar de mim. Mais carreiristas, evidentemente que são mercenários e existe. Mas, quer dizer, nós não nos livramos da tentação que há. Mas também penso isto, e agora talvez para aliviar, digamos, o peso sobre os pastores e os padres. Muitas vezes a comunidade quer-nos como mercenários. Paga um serviço e não quer nada pertencer ao rebanho. Compreende? Compreendem? Paga um serviço, batismo, primeira comunhão ou confirmação, mas andar naquele rebanho, ou se o pastor diz, olha, tens de te alimentar, estás muito magra, ou tens que ir para o bom caminho, e ela diz, eu quero lá saber disso para alguma coisa. Isto é a experiência do pároco a falar. Isto é a experiência do pároco. Isto é muito complicado, sabe? E é por isso que muitas vezes o pároco, o padre, liga o automático e limita-se a viver, às vezes, não como um pastor, mas como um mercenário. Esta é uma tentação. Esta é uma tentação. Mas é uma tentação que também é potenciada, às vezes, pela comunidade e pelo mundo em que vivemos.
Deus me perdoe. Assim como há bom pastor e mercenário, também há boas ovelhas e ovelhas negras. É assim, é a vida. No que a imagem pode figurar. Em todo caso, o exemplo está sempre aqui, Freixo-nos, a partir do que o Evangelho nos apresenta. Sim. Neste dar a vida. Dar a vida. Este Evangelho é muito bonito porque nós todos os anos, no quarto domingo de Páscoa, temos o bom pastor. E é sempre o capítulo 10 de São João e apanha-se umas frases num ano, outras frases noutra. E há anos em que nos aparece mais a figura ternurenta do bom pastor. Ele conhece as ovelhas, elas conhecem a sua voz, pega-as ao colo, condula-as, essa misericórdia, essa ternura. E neste texto aparece uma outra faceta do bom pastor, que é muito importante, que é uma faceta de violência quase. Quer dizer, o bom pastor é aquele que defende as ovelhas, que dá a vida por elas. Vem vir o lobo e, em vez de fugir, põe-se à frente das ovelhas e dá o peito às balas, dá o peito ao lobo, para defender. Portanto, há aqui uma imagem também de coragem, de força, de virilidade, digamos assim, que não tem a ver com homem macho, mas de coragem, de defesa do outro, não é? De dar a vida pelo outro, se for preciso morrer. E isso é um desafio para todos, não é só, como dizia o Padre Nélio, isto não é só para os padres, isto é para toda... E é tão evidente. Então os pais não dão a vida pelos filhos, com certeza, quer dizer. E toda a gente é chamada a dar um bocado a vida uns pelos outros, quer dizer. Nós temos exemplo, sei lá, o São Maximiliano Kolbe, lembrei-me agora, não é? Na Segunda Guerra Mundial. Ele estava lá em Auschwitz, o companheiro do lado ia para a câmara de gás e ele safou-se. Aquilo era um sim, um não, era alternado. E ele pediu para ir ele morrer em vez do companheiro. Deu a vida. Aí agora há pouco tempo, por exemplo, aquele polícia no atentado em França. Sim, extraordinário. Quer dizer, isto não é nada isto que Jesus fez, de ser bom pastor, de dar a vida pelos outros. Felizmente que nós temos muitos exemplos, hoje e sempre, de pessoas que dão a vida pelos outros. Quer dizer, isto é extraordinário. Continua a haver gente boa, não é? Quer dizer, continua a haver gente generosa, corajosa, e dar graças a Deus por isso, não é? E todos somos chamados a ser um pouco isso, não é? Nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia que se usam nas Eucaristias de domingo, vamos para os outros dois. E por que não? Porque temos já pouco tempo. Fazemos-lo de forma necessariamente mais breve. O livro dos Atos dos Apóstolos, que é narrado na primeira leitura, apresentado na primeira leitura, o que é que nos diz sobre Jesus, que é a pedra que os construtores rejeitaram e que depois se tornou pedra angular? Isto é muito interessante. Continuamos a ouvir o discurso de Pedro, a propósito na sequência da cura do coro de nascença, do coxo de nascença, e Jesus, que é a pedra indispensável que fecha, digamos assim, a construção desta comunidade, dá também o tom à comunidade. Assim como ele é o bom pastor, ela pede à comunidade, e isto é um aspecto muito importante, que seja uma comunidade cuidadora, que está, de certa forma, a falar. Isto é, que faça com que os frágeis, os carenciados, aqueles que, de alguma forma, estão excluídos, que sejam integrados. A Igreja é chamada a ser materna, verdadeira cuidadora daqueles que são os infelizes. E penso que esta é a nota dominante também que se pode explorar nesta primeira leitura deste domingo. E está relacionado esta questão da pedra angular, que é a pedra fundamental na construção. Se tiras a pedra angular, o edifício vai abaixo. Então ela é a pedra principal. Isso está em relação com a frase que vem a seguir. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há outro nome no qual possamos ser salvos. Quem é que é a nossa pedra angular? Quem é que é o nosso Salvador? Jesus. Jesus. Não há mais ninguém. É só Ele. No Novo Testamento há muitas formas de dizer isto. Sei lá, por exemplo, quando Jesus um dia, ainda nos Evangelhos, pergunta aos amigos: olha, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Olha, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E vocês? E o Pedro chega-se à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. És só tu. Tu é que és o ungido de Deus. Os Evangelhos também dizem: Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Não é mais ninguém. Não é um dirigente desportivo, nem um político, das esquerdas ou das direitas ou do centro. Sim. Nem um dirigente religioso, nem o Papa.
que a gente adora, este Papa Francisco, mas não é ele a nossa luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. Não há outro nome no qual sejamos salvos. É Jesus, é o único. E, portanto, esta unicidade, digamos assim, faz-nos realmente tomá-lo como o bom pastor, como a luz, como o único onde possamos ser salvos, não é? Portanto, segui-lo é que é a nossa felicidade. E pensando nisso que o Frei nos está a dizer, e, digamos assim, resumindo, pensar na Igreja como um sujeito coletivo que é capaz de pastorear, que é capaz de cuidar, que é capaz de ser uma mãe que cuida de todos os homens, porque a Igreja não vive para si mesmo. Isto é uma verdade fundamental. A Igreja das poucas instituições que não vive para se contentar, para se entreter. Ou para... Não, a Igreja vive para o mundo. Vive para cuidar do mundo. Vive para levantar os coxos, dar esperança àqueles que estão abatidos. Esta é a missão da Igreja, à semelhança do bom pastor. Como sujeito coletivo. Brevemente vamos ao texto da segunda leitura, a partir de uma frase algo enigmática. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou que havemos de ser. Uma frase enigmática, de facto. Mas a marca dos cristãos, ele começa, já agora por voltar um bocadinho atrás, a marca, digamos, do cristão é a experiência da filiação. Como é admirável, como é extraordinário nós fazermos essa experiência da filiação. Somos, de facto, batizados. Reparem, uma coisa é sermos batizados no papel, eu sou filho de Deus no papel, outra coisa é fazer a experiência da filiação. Uma coisa é estar casado oficialmente, outra coisa é estar casado na prática. E poderíamos continuar a dar exemplos, não vale a pena, mas já percebemos a experiência da filiação. E reparem, isto é tão admirável, é tão extraordinário, que nós não sabemos o melhor que ainda há de vir. E o melhor que ainda há de vir está para além, digamos, da vida eterna, da vida terrena. Isto é, se Deus é nosso Pai, nós acreditamos que beneficiamos com essa relação neste mundo, enquanto vivemos cá, mas também no outro mundo essa experiência será levada à plenitude. E então, neste sentido, meu Deus, ainda não se revelou o melhor. Isso fez-me lembrar, muito rapidamente, fez-me lembrar uma frase muito bonita que aparece num texto do século II, cerca do ano 150, Carta a Diogo Neto, que nós não sabemos o autor, só sabemos o destinatário. É um homem que se chama Diogo Neto, a quem se lhe escreve uma carta. E nessa carta fala-se um pouco de quem eram os cristãos, de como é que eles viviam. E a uma certa altura diz assim: para o cristão, toda a terra é uma pátria e toda a pátria é uma terra estrangeira. Quer dizer, para o cristão, em qualquer lugar, está sempre em casa, há sempre uma comunidade, há sempre alguém com quem estar e se sentir irmão. Por outro lado, em qualquer lugar, nós estamos sempre numa terra estrangeira, porque nós vivemos num exílio, nós vivemos numa peregrinação em demanda da filiação, da experiência de filiação total, que é a vida eterna com Deus. E continuamos então nessa peregrinação também a partir destes desafios. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar os textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Hoje, pelas 22h45, acompanhem o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.